Você está ouvindo o IERBcast, uma produção do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio. Olá, bem-vindos ao IERBcast. O IERBcast é o podcast da Escola do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o Leandro Navega, vice-diretor da escola, e nesse episódio vamos tratar de um tema afeto à área da infância e juventude. Já vou chamar meu colega Sávio para fazer as devidas apresentações e começar já na primeira pergunta. Olá, Leandro. Nós estamos hoje aqui, eu sou Sávio Bittencourt, eu sou diretor da escola, diretor do IERB, e nós estamos aqui com uma amiga fraterna e uma militante da primeira infância, a Viviane Alves, promotora de justiça, que é coordenadora da nossa pós-graduação em infância, que tem justamente foco nesse segmento da infância, que é a primeira infância. Eu já começo a perguntar para a Viviane, dizendo que ela é muito bem-vinda, que é uma honra recebê-la. O que é a primeira infância e por que o assunto hoje está sendo tão debatido? Olá, Sávio e Leandro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no IERBcast para falar sobre a primeira infância e sobre a importância do Ministério Público nessa promoção. O Instituto Estadual Roberto Bernardes Barroso está sempre atento para cumprir com prioridade os mandamentos da Constituição, do ECA, do Marco Legal da Primeira Infância, e vai ser extremamente importante a gente tratar sobre a primeira infância aqui. E você me pergunta o que é a primeira infância. A primeira infância, na verdade, são os primeiros anos da nossa vida. E essa fase ela é extremamente importante para o desenvolvimento integral do indivíduo. Françoise Doutor, que foi uma psicanalista francesa e pediatra, antes de imagem, de neurociência, já tinha falado que ela só tem uma coisa a dizer aos homens políticos: é de 0 a 6 anos que o legislador deveria ocupar-se mais dos cidadãos. Então, a gente sabe que a primeira infância ela é muito importante já desde antes das imagens de neurociência, que dizem que nessa fase é que há o maior desenvolvimento cerebral. De 700 a 1.000 novas conexões por segundo acontecem até os 6 anos de idade. O Marco Legal da Primeira Infância, que é a Lei 13.257 do ano de 2016, estabelece no artigo 2º o conceito jurídico, que é estabelecido com base nos estudos da Faculdade de Harvard, do Centro de Desenvolvimento Infantil. De 0 a 6 anos, ocorre 90% do desenvolvimento do cérebro. E por isso, é nessa fase que Estado, família, sociedade devem investir com mais afinco as suas capacidades para propiciar que essa pessoa, essa criança, possa se tornar um indivíduo completo, integral. Há uma discussão sobre se a genética influencia mais ou se é o ambiente que influencia mais, mas, na verdade, hoje os cientistas falam que são as duas coisas. A genética é um plano que somente vai ser bem executado se houver um ambiente adequado para essa criança se desenvolver. Nessa fase, acontece a construção também, a base, para a construção das nossas funções executivas, que se trata da memória operacional, o controle inibitório, que é aquela capacidade de você inibir um comportamento inadequado, filtrar pensamentos, o controle de impulsos, a flexibilidade cognitiva também, nessa fase, começa a se formar essa base. E a gente sabe, principalmente nesse momento pandêmico que a gente vive, como é necessária a flexibilidade para a gente adaptar as nossas tarefas, as nossas atividades. Então, é um momento de suma importância e é muito importante para prevenir danos posteriores.
por exemplo, a gente no Ministério Público, a gente lida muito com a parte criminal, com os réus, os promotores da infância infracional, com os adolescentes em conflito com a lei. E quais são os atributos que nós geralmente relacionamos a essa delinquência? São indivíduos impulsivos, que muitas vezes têm uma inabilidade em lidar com o outro, têm uma dificuldade de aprender com a própria experiência da vida, não há uma culpa, um remorso, muitas vezes a gente vê uma insensibilidade à dor dos outros, e todos esses atributos que a gente normalmente relaciona à delinquência são consequência de um déficit nas funções executivas. E a gente sabe que a base dessa construção se dá na primeira infância. Quem lida com a primeira infância fala que o cérebro não é como uma esponja que absorve tudo. A gente, na verdade, trata mais com a imagem metafórica de uma construção de uma casa, em que a primeira infância vai ser o momento em que a gente vai colocar as fundações para depois esse cérebro estabelecer com as paredes e depois colocar o telhado. Somente com uma fundação consistente a gente vai conseguir desenvolver esse cérebro. O nosso cérebro, quando a gente nasce, ele tem as capacidades mais inatas e instintivas. A gente fala que são reações já naturais do corpo, o cérebro reptiliano. E, posteriormente, com o decorrer da vida, nós vamos desenvolvendo a parte mais nobre, que é o córtex neofrontal. E esse córtex é o responsável por um bom desenvolvimento dessas funções executivas. E nessa primeira infância, a gente constrói essa possibilidade de um desenvolvimento adequado. E o que é importante a gente frisar, que esses efeitos, eles são importantes para o bebê, para a criança, mas são importantes para a vida inteira. Diversos estudos demonstram que níveis de saúde são melhores até o final da vida, a gente consegue diminuir criminalidade, a gente consegue retornos financeiros, porque esse indivíduo vai ser melhor capacitado, melhor formado, tem uma maior probabilidade dele concluir o ensino médio. Recentemente, houve estudos que a gente viu que somente 9,1% daqueles adolescentes que concluem o ensino médio têm o aprendizado adequado em matemática e 20% o aprendizado adequado em português. E esse déficit, essa defasagem, ela não acontece lá no ensino médio. Na verdade, são anos de defasagem que vão acabar nesse momento final do ensino médio, mas a evasão escolar, várias situações podem ser prevenidas com um investimento adequado lá na primeira fase da vida. Viviane, qual é, na sua opinião, o maior mérito do Marco Legal da Primeira Infância? O que ele traz de mais denso para a nossa legislação? Bom, Sávio, primeiro a gente tem que frisar que o Marco Legal da Primeira Infância é uma legislação altamente inovadora. Não há registro de uma legislação igual no mundo, em que há uma atenção à primeira infância. Essa lei ela foi construída a partir de estudos científicos, de muitas discussões entre pessoas das mais diversas áreas, porque a primeira infância é um assunto integrado. E o Marco Legal da Primeira Infância veio para tratar dessa fase da vida nas mais diversas áreas. Por exemplo, ele estabelece princípios e diretrizes para a formulação de políticas públicas. E quando a gente fala em política pública, a gente não pensa só no gestor
do Executivo, a gente tem que pensar também em nós, Ministério Público, como sistema de justiça, então podendo conferir a prioridade da primeira infância também na nossa gestão. E o Instituto Estadual Roberto Bernardes Barroso aplica essa prioridade ao pé da letra. Os artigos 9, 9º e 10º do Marco Legal da Primeira Infância falam em capacitação qualificada dos profissionais que trabalham com a primeira infância. E o IERB está inovadoramente, né, à frente dessa capacitação. Já oferecemos cursos para a primeira infância, tem a pós-graduação, porque a capacitação é extremamente necessária, porque o Marco Legal da Primeira Infância, às vezes, sofre críticas por segmentar essa parte da infância. Alguns falam que o Estatuto da Criança e do Adolescente já seria suficiente, mas, na verdade, o Marco Legal da Primeira Infância veio por conta de estudos que viram que essa fase da vida é a que mais possibilita investimentos e que os investimentos se dão com maior possibilidade de retorno. O Marco Legal da Primeira Infância estabelece de forma inovadora o bebê como cidadão. A gente tinha uma ideia de que cidadão era aquela pessoa que votava. E o artigo 4º do Marco Legal fala que essa criança ela é sujeito de direitos. Isso a gente já tem essa visão de sujeito de direitos desde a Convenção dos Direitos da Criança e da Constituição Federal, mas essa noção do bebê como cidadão, incluindo a participação dele na definição das ações que lhe digam respeito, não somente quando ele é vítima, quando essa criança é vítima de alguma violência, como já trata a Lei 13.431 de 2017. Não, o Marco Legal pretende que esse bebê, que essa criança de 0 a 6 anos, que muitas vezes está invisibilizada na família por conta dessa primeira fase, ela está necessariamente num ambiente familiar, ou pelo menos deveria estar nesse momento com uma maior conexão com a família, mas a gente saber que também essa criança deve participar das ações que regem a vida dela é inovador. O Marco Legal da Primeira Infância também fala em redução das desigualdades. Ele trata, na verdade, de forma a concretizar um dos objetivos fundamentais da nossa Constituição, que é reduzir desigualdades. E a gente sabe que investir na primeira infância é a estratégia mais consistente, mais adequada para a gente reduzir desigualdades. A gente sabe que os países que mais estão sofrendo nesta pandemia são os países mais desiguais. São os países em que uma parte da sociedade não reconhece a outra que está no outro polo econômico, porque não tem uma educação pública de qualidade para todos, saúde pública de qualidade para todos. Então, a gente sabe também que essa estratégia do investimento na primeira infância é a estratégia mais inteligente para a erradicação da pobreza. E uma primeira infância na pobreza e na extrema pobreza é prejudicial durante toda a vida do indivíduo. Então, o Marco Legal da Primeira Infância também trouxe essa diretriz de redução das desigualdades. Outra coisa que o Marco Legal da Primeira Infância trouxe são as possibilidades de articulação, integração. O Marco Legal fala a palavra intersetorialidade e intersetorial, articulação, estratégias integradas diversas vezes em seu texto. E isso representa essa necessidade da gente tratar a criança como um indivíduo integral e não segmentá-la. E o Ministério Público, como esse agente social de transformação, pode possibilitar essas estratégias integradas de atendimento à criança. Viviane, você falou em articulação, e assim, você que está muito coordenando nossa pós, está sempre atuando na matéria da primeira infância. Qual a sua opinião sobre se efetivamente existe essa articulação atualmente no Brasil no tocante à primeira infância? Leandro, ótima pergunta.
Na verdade, o tema da primeira infância é um tema mundial. A gente está ouvindo, a partir dos estudos da revista Lancet, que é a revista de medicina de muito prestígio internacional, que falou sobre o investimento na primeira infância, gerar $1 investido na primeira infância, ele gerava $7 lá no início. Hoje em dia, eles já estão conseguindo estabelecer o patamar de $12 e vai mais, porque, na verdade, os ganhos são cumulativos. Então, é um assunto que vem com uma importância mundial. Aqui no Brasil, ele está sendo discutido, né, através da Rede Nacional da Primeira Infância, várias instituições. O Conselho Nacional de Justiça, ele acabou de estabelecer um pacto nacional pela primeira infância no sistema de justiça, e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é um dos signatários, inclusive com formas de capacitação, de disseminação desse tema. Só que no Estado do Rio de Janeiro, em especial, o tema da primeira infância não está tendo a devida atenção por parte dos gestores públicos. Quando eu fui fazer o curso da primeira infância, fui me especializar do Rio de Janeiro, da gestão, seja municipal, do município, ou de outros municípios, ou de gestão estadual, não havia ninguém. Então, eu vejo com muita importância a nossa capacitação, a capacitação dos promotores, para que possam ser agentes de transformação nessa política de primeira infância aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e vários municípios. Inclusive, quando você me apresentou, falou que seria uma área da infância e juventude. E aí eu gostaria de retomar para falar que, na verdade, a primeira infância não é uma área somente da infância e juventude, é uma área de investimento de todos os promotores. Promotor da infância, o promotor da família, o promotor de tutela coletiva, o promotor da educação, o promotor da saúde, porque somente com essa atuação integrada, o promotor criminal, não sei se eu já tinha falado, mas também o Marco Legal da Primeira Infância trouxe várias modificações no Código de Processo Penal, então impondo uma atuação diferenciada também para o promotor criminal quando ele se vê diante de uma presa com filhos na primeira infância ou na infância. Então, é uma atuação realmente integral. Viviane, esse espaço aqui sempre é muito concorrido pelos nossos colegas, eles gostam de ouvir o nosso IERBcast. Se você pudesse dar dicas práticas para as pessoas que não lidaram com a matéria ainda, que estão lá naquela correria do dia a dia, de uma promotoria de infância e juventude, por exemplo, como que ela pode, ou de tutela coletiva da própria infância, como que ele lá na sua comarca pode centrar sua atenção e quais são as questões práticas que vão fazer com que ele tenha foco na primeira infância? Sávio, eu começaria por falar em orçamento público, porque a gente fala em prioridade da infância, prioridade da primeira infância, e a análise dos orçamentos, a análise do orçamento da primeira infância é extremamente difícil porque ele está diluído em várias áreas, né? Ele está na saúde, no pré-natal, ele está na educação, em creches e escolas, ele está na assistência social, quando a gente fala dos serviços que são direcionados a essa faixa etária de 0 a 6 anos, mas essa análise do orçamento ela é extremamente necessária e o IERB está atento, fazendo a formação dos colegas nesse tema que muitas vezes a gente vem sem essa prática, é um tema mais áspero, mas que implica nosso dever de garantir essa prioridade. E, juntamente com o orçamento, a gente pode analisar o Plano Municipal da Primeira Infância. O Plano Municipal da Primeira Infância é algo que veio previsto no Marco Legal da Primeira Infância, no artigo 8º, e nós acreditamos que o gestor público, estadual e municipal, eles têm o dever de estabelecer políticas e planos, porque quando você planeja, você sabe qual a direção que você quer dar a essa política. Você estabelece metas e prioridades. Então, o promotor de justiça pode incentivar nos seus municípios, junto aos gestores, junto aos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente, que eles se articulem
para a formulação de planos municipais para a primeira infância e no estado o plano estadual da primeira infância. A gente não vê nenhuma referência no site do governo estadual algum plano da primeira infância. Então, acho que cabe a nós, como Ministério Público, fomentar esse investimento. Na área de família, a gente sabe que os promotores de família que estão no interior, ou os promotores aqui da capital na área de registro civil, podem ter um vasto manancial de atuação nas averiguações oficiosas de paternidade, porque garantir uma parentalidade responsável, uma paternidade conhecida é altamente favorável ao desenvolvimento na primeira infância. Nas questões de guarda, você tratar essa questão da primeira infância também, sublinhar quando se trata de processos com crianças na primeira infância, dar prioridade a esses processos em que as crianças estão na primeira infância, em todas as áreas de atuação, porque o tempo para a gente é o tempo para uma criança, para um bebê de 1 mês, para uma criança de 1 ano, um processo de 1 ano, é praticamente a vida inteira dela. É a gente, muitas vezes, rasgar todo o desenvolvimento que ela poderia ter nesse período. A gente, na hora de estabelecer alimentos, por exemplo, ficar atento, porque muitas vezes uma das defesas é: eu tenho outros filhos, meu outro filho está na adolescência, ele gasta muito, mas uma criança na primeira infância também gasta muito, também tem muitos gastos. A gente tem que também estabelecer critérios que atendam a essa criança. Uma criança que vive na pobreza ou na extrema pobreza terá prejuízos na sua vida inteira. O promotor da infância também ele pode zelar pelo acolhimento familiar das crianças na primeira infância. É uma estratégia que ainda não foi adotada de forma consistente aqui no estado do Rio de Janeiro. O acolhimento familiar ainda é excepcional, mas ele já é uma prioridade legal desde 2009, bem antes do marco legal. E na área criminal, eu daria o exemplo da atuação em prol dessa criança na substituição da prisão preventiva dessa mãe, dessa gestante, pela prisão domiciliar, e muitas vezes estabelecendo condições para que essa mãe possa cuidar dos seus filhos. Porque quando o marco legal da primeira infância possibilitou esse benefício a essa mãe gestante, o intuito é de proteção dessa criança e preservação desses vínculos de cuidado que são essenciais para o desenvolvimento humano. Então, a gente pode, como promotor criminal também, estabelecer condições de frequência creche, frequência escola, a carteira de vacinação, ter uma visão ampliada, usar equipes psicossociais, equipes técnicas interdisciplinares, para que possa ser verificado se essa prisão realmente está sendo cumprida de forma a beneficiar a essa criança que está sob os cuidados dessa mãe. Viviane, Sávio, muito obrigado pela participação. Acho que tivemos um episódio espetacular. Lembrando aos nossos ouvintes que o nosso bate-papo estará disponível no Spotify, no SoundCloud, no YouTube e no site do IERB. Lembro ainda que os ouvintes, eventualmente interessados, podem deixar seus comentários e sugestões de temas, que serão muito bem-vindos. Agradeço a todos, um grande abraço. Você ouviu um episódio do IERBcast, o podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio.